Fala galera, aqui é a professora Rafaela Rodrigues do Colégio Século e hoje o nosso papo é sobre mulher, mas não é qualquer papo. A gente vai falar sobre lutas, sobre conquistas, sobre protagonismo feminino, mas também nós vamos falar sobre desafios e transformações sociais que as mulheres vêm vivenciando ao longo da evolução da sociedade. E aí eu preparei um material para vocês para a gente poder ilustrar um pouco a nossa fala. E eu já começo falando que agora em 2026 nós iremos ter datas muito importantes. Datas que vão trazer um simbolismo na luta e na conquista dos direitos femininos. Entre essas datas, a gente vai destacar duas datas. Dia 24 de fevereiro, que passou agora, e o dia 8 de março. 8 de março talvez seja mais fácil de você lembrar, que é o Dia Internacional da Mulher. Um dia que também vai servir para a gente poder discutir questões que envolvem a mulher, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas a outra data é o dia 24 de fevereiro. É uma data que já passou, mas que vai trazer um marco muito simbólico para o nosso país nesse ano. É o marco que vai mostrar a oficialização do voto feminino no nosso país. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos falar sobre essa data, 24 de fevereiro. Nessa data, a partir do Código Eleitoral, a mulher passa a ter direito de votar e também de ser votada, que lá no começo do século XX vai ser um marco extremamente importante na democracia brasileira, porque agora a mulher vai participar ativamente dos processos eleitorais, tá certo? Mas antes, a gente precisa lembrar de algumas figuras que foram bem marcantes nessa conquista. E aí a gente vai citar a Berta Lutz, que foi uma bióloga que lutou por quase 2 décadas a favor do voto para a mulher. Além disso, ela também vai lutar, na realidade, por igualdade salarial, tempo de licença maternidade e também por justiça social no mundo do trabalho. A Berta Lutz estava diretamente envolvida no processo de construção da participação da mulher nas eleições brasileiras. Então, no texto que foi redigido para o Código Eleitoral de 1932, a gente vai ter a participação direta dela. E em 1934, o voto da mulher passa a fazer parte da nossa Constituição Federal. Então, ela se torna uma política de Estado. E a Berta estava na frente desses movimentos, representando as mulheres tanto a nível nacional, com essas conquistas tão relevantes, mas também a nível internacional, debatendo e discutindo várias questões femininas a nível global. Mas antes da gente conquistar o voto feminino, a Celina Guimarães, aqui a nossa vizinha do Rio Grande do Norte, foi a primeira mulher a ter o voto reconhecido. Isso porque lá no ano de 1927, o Rio Grande do Norte criou uma lei estadual que permitia que as mulheres pudessem se alistar e votar. Então ela é considerada a primeira eleitora do nosso país, beleza? Então isso foi um pouco aí sobre o voto feminino no Brasil. E aí chegamos no dia 8 de março, que é um dia que é mundialmente comemorado, um dia que serve para a gente discutir pautas em volta das mulheres, tanto esses desafios que nós vivenciamos ao longo dos tempos, como também celebrar as conquistas que nós, mulheres, conseguimos. E aí esse dia 8 de março, ele vai simbolizar um período do sufrágio feminino, né? A busca pelo direito do sufrágio feminino, que é o voto direto. Além disso, lá no início do século XX, mulheres do mundo todo, principalmente ali da Europa e dos Estados Unidos, irão às ruas para lutar pelo direito feminino de voto, o direito de participação mais ativa na política. Elas vão contestar as jornadas exaustivas de trabalho e também a equiparação salarial entre homens e mulheres. Uma luta que existe até os dias de hoje. Então, o 8 de março ele é um dia simbólico porque vai representar a luta da mulher a nível global. E aí você pode estar se perguntando, professora, e o que é que isso tem a ver com a geografia? A senhora falou lá no começo que era professora de geografia. E aí eu respondo para você, tem tudo a ver com a geografia. Porque a geografia ela vai estar em todos os lugares e participando aí dos vários momentos da nossa sociedade. Até porque, para a gente entender o cenário presente, a gente precisa fazer esses resgates históricos e também projetar um futuro de possibilidades, tá certo? E aí a gente vai pegar a realidade do Brasil.
Como é o comportamento hoje da população feminina frente a tantos desafios que existem? Para isso, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado e a gente vai fazer uma análise do último censo demográfico do IBGE, que foi realizado em 2022 e ainda está no processo de divulgação dessas informações. E aí você lembra que quando a gente fala população, eu estou automaticamente falando da geografia da população, eu estou falando da demografia e tudo que envolve esse perfil populacional e as necessidades de toda a população. Nesse caso, a gente vai trabalhar a necessidade das mulheres, tá? Eu trouxe alguns dados para a gente poder fazer alguns comparativos. O primeiro é que hoje o Brasil, de acordo com o IBGE, ele tem aproximadamente 213 milhões de habitantes. Por que eu uso esse termo aproximadamente? Porque nascem pessoas e pessoas vêm a óbito todo dia. Então, ele é sempre um número aproximado. E desse total, dessa população absoluta, 51,5% é formado pela população feminina. Então, significa dizer que no Brasil nós temos mais mulheres do que homens. E isso a gente também vai identificar na nossa pirâmide etária. Essa pirâmide etária, ela é uma pirâmide que vai trazer alguns dados populacionais, principalmente de faixa etária, aquele agrupamento por faixa etária, jovens, adultos, idosos, mas também vai trazer uma análise de sexo, feminino e masculino. A nossa pirâmide etária, ela vem passando por uma transformação há alguns anos. Isso porque a população brasileira, ela também está em processo de transformação. Já foi comprovado pelo censo uma desaceleração no crescimento populacional. Não significa dizer que não está nascendo pessoas no Brasil, pelo contrário, nasce a todo instante, todo minuto, todo segundo. Mas a quantidade vem diminuindo gradativamente nos últimos anos. E a mulher, ela vai desempenhar um papel muito importante nessa desaceleração do crescimento populacional. Isso porque hoje, quando a gente olha a nossa pirâmide etária, a gente vai ver uma redução na taxa de natalidade a partir da base da pirâmide, e isso vai de uma forma bem predominante também impactar a taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos por mulheres. Se outrora minha avó teve 9 filhos, a minha mãe teve 3 filhos, hoje a média de filhos por mulher no Brasil é de pouco mais de 1 filho por mulher, isso levando em consideração uma média nacional, tá certo? E aí a pergunta é: por que teve uma redução no número de filhos nos últimos anos? E a resposta é simples. Desde a década de 70, a mulher ela vem participando mais ativamente do mercado de trabalho. Ela vem se inserindo no mercado de trabalho. Então, faz com que as prioridades elas sejam ou mudadas ou sejam postergadas. Além disso, a gente vai ter ao longo dos anos a popularização de métodos contraceptivos. E esses métodos eles vão auxiliar nos controles de taxas de natalidade e também no planejamento familiar das famílias brasileiras. Lembrando que eu estou falando de uma realidade mais geral, que dependendo da região, dependendo do município e da realidade, essas informações elas serão um pouco mais diferentes, serão um pouco diferentes na realidade. E aí outra coisa que a gente analisa observando o gráfico é que a mulher ela tende a viver mais que o homem. E isso a gente consegue perceber à medida que a pirâmide etária ela vai indo para o topo, porque no topo está a população idosa, né? A galera da melhor idade. E a gente observa, olhando para os dados das mulheres, que as mulheres elas tendem a viver mais. Quer seja por uma questão biológica, quer seja por uma questão genética ou por uma questão comportamental. Uma vez que a mulher ela tende a se preocupar mais com a sua saúde, a mulher ela participa mais ativamente de campanhas de vacinação e a mulher também faz lá seus exames periódicos, né, os exames anuais, de maneira mais constante do que o homem. E aí um exemplo está lá em casa, né? Eu estou no médico ali todo ano fazendo meus exames periódicos e o meu marido só procura o médico quando está doente. Acho que isso é uma realidade de várias casas brasileiras, tá? E aí a mulher ela vai viver muito mais que o homem, tá certo? Outro ponto para a gente analisar também com relação às mulheres é esse dado aqui que eu trouxe para vocês. Ó. Deixa eu só passar aqui.
que é com relação aos estudos, com relação à educação, especificamente com relação de ensino superior, certo? E aí, nesse ensino superior, quando a gente analisa os dados do IBGE, a gente vai perceber que mulheres acima de 25 anos, 20% dessas mulheres já têm curso superior. Isso vai fazer com que as mulheres procurem cargos profissionais de gestão, de liderança, além de ampliar sua qualificação profissional. Então, isso já é uma realidade do nosso país. Além da mulher participar mais ativamente do mercado de trabalho, ela também vai estar mais ativamente dentro das universidades, uma vez que esse percentual está mais voltado para o número feminino. E outra coisa que não está aqui, mas aí eu vou falar para vocês. Quando a gente pensa em permanência em cursos superiores, a mulher também vai estar na frente, tá certo? E aí, seguindo, o outro dado que eu trouxe para vocês é um dado que teve uma leve mudança agora no último censo do IBGE de 2022. As mulheres, elas estão ampliando a participação na chefia familiar. Isso significa dizer que, além da parte comprometida com a família, ela também vai assumir uma responsabilidade financeira. Elas passam a se tornar chefes de Estado. E o quantitativo é esse aqui, ó. Em 2010, as mulheres representavam 38% dos chefes de Estado. De casas, né, dos chefes de casa, perdão. E em 2022, olha o salto que esse número deu. A gente sai de 38% e entra para 49% dos chefes de casas, de residências, sendo liderados pela mulher. Você pode pensar que isso é um ponto apenas positivo, mas isso também vai mostrar uma dura realidade. Porque desse número aqui, feminino, boa parte está concentrada nas periferias. Então, normalmente, são mulheres que vão ter triplas jornadas de trabalho e também vão ter aí essa responsabilidade de maneira isolada de cuidar financeiramente da sua família. O que traz um retrato do Brasil de desigualdade social e também de segregação, certo? E aí, outro dado que é muito alarmante e não é um dado positivo é com relação à violência contra a mulher. Nós hoje temos várias políticas públicas, a exemplo da Lei Maria da Penha, que vai garantir a proteção da vítima que sofreu algum tipo de violência e também garante pela lei a punição do seu agressor. E, infelizmente, no ano de 2025, os casos registrados de violência contra a mulher bateu número recorde no nosso país. Então, nesse quesito, o Brasil ainda mostra-se como um país atrasado nesse controle da violência. Por mais que existam políticas públicas para inibir esse tipo de ação, ainda falta um peso maior da sociedade relacionado a denúncias, relacionado também ao cuidado que essas mulheres sofrem após algum tipo de violência. Quando a gente olha para o gráfico, por exemplo, a gente vai observar, deixa eu só passar aqui, a gente vai observar que a região sudeste é a região que registrou o maior número de violência no ano de 2023. Apesar de ser um dado de 2023, ele ainda reflete a realidade atual. Lembra também que violência não é apenas a violência física. Nós temos a violência psicológica, a violência mental e também a violência sexual, que precisam ser combatidas por toda a sociedade brasileira. Então, esse foi o momento que a gente trouxe para vocês alguns dados da população brasileira. Além disso, a gente consegue identificar alguns dados mais específicos acessando as páginas tanto do IBGE quanto também aí sites a nível mais interno, prefeituras, estados, certo? E por fim, não mais legal. E para deixar uma frase para vocês, eu trouxe a frase da filósofa Simone de Beauvoir, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite e que a liberdade seja a nossa própria substância. Então, repetindo, o meu desejo é que todas as meninas do nosso colégio, toda a comunidade do século, tenha um excelente Dia das Mulheres, que é um dia simbólico, porque a mulher ela tem que ser comemorada todo dia, pelas suas lutas, pelas suas conquistas e por tudo ainda que está por vir. Então fica aqui o meu abraço e o meu agradecimento ao Colégio Século por esse convite tão especial. Tchau, tchau, até a próxima.